Você já deve ter parado para pensar, quando você recebeu aquele diagnóstico do seu médico de que tem gordura no fígado, de que isso é provocado pelo consumo de gordura. Eu comi muita gordura, comi picanha, comi costeleta, comi aquele tocinho, o bacon e a minha gordura aumentou no fígado. Essa é a ideia errada que a maioria das pessoas tem. Você também tem essa mesma ideia de que gordura no fígado é provocada pelo consumo de muita gordura na alimentação? Pois é, se você tem, põe aqui embaixo nos comentários o teu comentário que eu quero saber. Meu nome é Marco Menelau, eu sou médico e estamos começando esse vídeo agora para falar sobre esse assunto tão importante que é rotineiramente negligenciado. Então, gente, se você recebeu essa conversinha no pé do ouvido de que gordura no fígado é bobagem, que não vale nada, que todo mundo tem, que eu escutei isso aí também, quando eu tinha minha gordura no fígado, se você escutou isso aí, escreve aqui nos comentários. Coloca aqui embaixo escrito o que foi que o médico te falou. Eu quero saber, tá? Então não é bobagem não, é um problema sério que indica que você pode ter no futuro problemas de saúde e isso você não pode negligenciar. Se o teu fígado, que é um órgão tão importante, gente, o fígado é o órgão mais importante do corpo da gente depois do coração. O fígado só perde em importância para o coração. Se tirar o fígado de uma pessoa, a pessoa morre. Tal a importância dele. É vital, é um órgão vital. Então, se você tem gordura no fígado, é um sinal de que o teu fígado está inflamado. E se você está com gordura no fígado, o teu fígado não está funcionando 100% do que ele deveria funcionar. Então você não está desintoxicando 100%, o teu sistema imunológico não está 100%, porque o teu fígado está inflamado, cheio de gordura. Como é que um órgão pode funcionar bem cheio de gordura? Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês aqui. Você tem um escritório que está funcionando. Imagina esse escritório cheio de lixo dentro. Olha, é tanta coisa guardada dentro daquele escritório, parece um depósito, que você não consegue nem andar direito. É óbvio que o funcionamento do escritório vai ficar prejudicado. É tanta coisa que você não consegue levar um documento de uma pessoa para outra. Que tem caixa em tudo que é canto, você não consegue nem andar direito. Você perde documento dentro do seu escritório, porque está tudo bagunçado. Está cheio. Oh, meu Deus, ficou sem áudio, meu Deus do céu. Oh, meu pai do céu. Alô, alô. Pronto, agora está com áudio de novo. Então, é isso, minha gente. A gente tem que cuidar desse órgão tão importante que é o nosso querido fígado. Importantíssimo para a saúde da gente. Se o teu fígado está sem esteatose, limpinho, a tua saúde está 100%. E olha lá, o sistema imunológico depende muito do funcionamento do fígado. Um fígado doente, cheio de gordura, é um fígado que é presente numa pessoa que não está com o sistema imunológico bom. Agora, você que está aqui me escutando, seja muito bem-vindo. Você que está aí agora me escutando, está me escutando de que cidade? Escreve aí nos comentários aí embaixo qual é o nome da tua cidade e o estado, para a gente conhecer esse Brasilzão aqui. Então, gente, o fígado é muito importante. O principal órgão do metabolismo que fabrica proteínas importantíssimas para a saúde da gente. Ele é um órgão que desintoxica o nosso corpo, por isso é o principal órgão do sistema imunológico, e é isso que muita gente não fala, que a maioria dos cientistas, dos estudiosos, dos fisiologistas que estudam fisiologia, não falam. Mas eu estudo profundamente fisiologia. E eu cheguei à conclusão de que o fígado é um órgão fundamentalmente do sistema imunológico. Porque sistema imunológico, minha gente, não é somente para defender a gente de bactéria, fungo, vírus, não. E o fígado faz isso também, viu? Ele é para defender a gente das toxinas. Quem lida com as toxinas, que entram no nosso organismo é o sistema imunológico, que vai pegar elas, desintoxicar, destruir aquela química ali, produzir anticorpos contra aquela química, impedindo que aquela química destrua o corpo.
Ataque as células. E fazendo de tudo para eliminar essa química. Levar ele embora do corpo. Expulsar essa química ruim. A toxina, o veneno. Então, o fígado, ele é o órgão principal do sistema imunológico, que é o sistema que nos defende das toxinas e das bactérias, fungos e vírus. Gente, isso é tão importante. Existem umas células dentro do corpo da gente chamadas... existem umas células dentro do fígado da gente chamadas células de Kupfer. Kupfer foi o camarada que descobriu essas células. Então, as células de Kupfer são as células que tem dentro do fígado, que quando tem uma bactéria entrando lá no fígado, elas são destruídas em menos de um segundo. Eles são furiosos. Essas células de Kupfer são furiosas. Elas destroem uma bactéria em menos de um segundo. Então não tem essa de bactéria entrar pela corrente sanguínea e ficar circulando lá não. Porque quando passa no fígado, as células de Kupfer destroem. Mas se o teu fígado está todo cheio de gordura, esteatose hepática grau 3, quase cirrose, não tem célula de Kupfer, né? E aí você tem uma bactéria entrando no teu corpo, viajando pelo teu sistema e chegando onde der a entender. Pode dar uma infecção no cérebro, pode dar uma infecção no teu estômago, no teu intestino, pode dar uma infecção nos teus rins, pode dar uma infecção no pulmão, tudo transmitido pelo sangue. Mas se você tem um fígado bom, quando esse sangue entra no fígado, as células de Kupfer destroem totalmente essas bactérias. Então, o fígado é importantíssimo. Se você quer ter saúde, tem que estar com o fígado bom. Porque se o fígado não estiver bom, as toxinas entram no teu sistema e vão atingir o teu cérebro, os teus órgãos todos, prejudicando você. Quando o camarada está com insuficiência hepática e o fígado não funciona bem, o que é que acontece? A primeira coisa que é afetada é o cérebro, fica com confusão mental porque as toxinas estão presentes ali no cérebro, perturbando tudo. Então o fígado é muito importante. Que todo excesso de açúcar, esse sim é o grande vilão. O açúcar é o grande vilão da esteatose hepática. É ele que provoca a esteatose hepática. E o pior de tudo é que você, aí, que está me escutando, pode estar pensando que você não consome açúcar e você está consumindo açúcar. Você que está me escutando agora aqui, você consome pão integral? Sim ou não? Sim. Ah, o meu pão é integral, doutor. É o pior que tem, né? É o que tem mais glúten. Mas só que se você for olhar o rótulo do pão integral que tem lá na padaria ou no supermercado, aquele de saquinho, né, que vem aquele industrializado, além de estar cheio de antifúngico, de Detefon dentro, de Baygon, para poder evitar fungar, né, que eles não querem perder, não estão nem aí para a tua saúde, você vai olhar no rótulo deles lá e você vai ver escrito açúcar presente nesse danado aí. Ó, tem açúcar. E você pensa que não está comendo açúcar. Então, o açúcar não é só aquele que você coloca no cafezinho ou no suquinho, não. É o açúcar que está no bolo. Você não viu colocando, você não viu sua tia fazendo o bolo, mas o açúcar está lá. Você sente o docinho, não é? O açúcar branco refinado é o grande vilão que provoca gordura no fígado. É o grande. Eles colocam em tudo, colocam em bolacha, em biscoito. O pão francês de padaria tem açúcar. Eles colocam açúcar na massa. Tem pouco, mas tem. Eles colocam muito sal para disfarçar o gosto doce. O pão francês tem açúcar. E esse pão de saquinho que você compra, industrializado, está escrito lá açúcar. Não sou nem que estou dizendo, está escrito. Tem açúcar. O bolo tem açúcar. Então, o açúcar está presente em muitos alimentos. Você pensa que não está comendo açúcar e está. Então é difícil realmente você conseguir se livrar do açúcar. É muito difícil. Bem, eu consegui. Há 10 anos que eu não como açúcar. Graças a Deus. E eu espero que você, depois desse vídeo, faça isso também. Então, todo o excesso de carboidratos, e o açúcar é, por si só, um excesso de glicose, tem ali demais mesmo, que leva cada vez mais você ficar consumindo demais. A açúcar demerara é outra
é outro absurdo, é tão ruim quanto. Ele tem essa pecha de ser um açúcar melhor, porque é mais natural, coisa nenhuma. O açúcar demerara é tão ruim quanto o açúcar branco, tá? Tão ruim quanto. Não caia nessa arapuca aí, não. Isso é uma fria. E Janice está dizendo que o fígado se auto-regenera. Sim, até certo ponto, né? Até certo ponto. Isso é a sorte da gente, que ele se auto-regenera muito fácil. Mas chega a um ponto em que a esteatose hepática leva à fibrose do tecido e à cirrose hepática. Esse é o caminho. Esteatose hepática leva à cirrose hepática. Hoje em dia, é a principal causa de cirrose hepática e de transplante de fígado é a esteatose. Então, quando um médico chegar para você para dizer que é bobagem, você liga para ele, doutor, o senhor precisa se atualizar. Porque não é bobagem, não. Vá conversar com algum médico que faz transplante de fígado. Veja só, a esteatose hepática, ela é, hoje em dia, muito mais causada pelo açúcar do que pelo álcool. O álcool, ele prejudica muito o fígado. No passado, quando não se consumiu tanto açúcar como se consome hoje, era a maior quantidade de pacientes com cirrose, eram os alcoólatras, os alcoolistas. Hoje em dia, são os viciados em açúcar, que é a droga doce, é o pozinho doce. E quanto mais refinado, pior. Aquele açúcar de confeiteiro é o pior que tem. É o pior que tem. Então, gente, presta bem atenção. Todo o excesso de glicose que o teu organismo pegar, ele vai transformar em gordura. O fígado transforma em gordura. Para se proteger, porque a glicose em excesso, ela é tóxica. Você já pegou uma garapa doce? Já pegou cana de açúcar e botou na mão? Já ficou com a mão cheia de cana de açúcar? De uma garapa de cana de açúcar? De algo doce? Você vai ver que é pegajoso, é peguento, é grudento. Então, o açúcar, ele provoca um fenômeno dentro do corpo da gente chamado glicação, que é um fenômeno tóxico. Ele destrói os órgãos da gente, destrói as células do nosso corpo. O açúcar destrói as células do corpo, ele é destrutivo. Ele é uma máquina de destruição que sai circulando pelo teu sangue. Então, você com açúcar alto, você está lesionando os seus tecidos todos. Então, tem que cortar esse veneno da tua vida. Eu vejo o absurdo, e vejo muito, viu, gente? Diabéticos do tipo 2 comendo açúcar. Diabéticos do tipo 1 comendo açúcar. É um absurdo, gente. Mas é só o que eu vejo. Olha, presta bem atenção. Todo o excesso de glicose, para o corpo se defender daquele veneno que está ali, aquela glicose em excesso, que a glicose pouquinha não é veneno, é quando ela fica muito concentrada. Aí o fígado transforma em gordura. Mas é tanto açúcar, gente, que você consome, é tanta glicose, que é tanta gordura que vai ser produzida que o fígado não consegue exportar. Aí essa gordura vai ficando, dia após dia, acumulada no fígado, gerando a esteatose hepática. Esse é o problema, é a quantidade de carboidrato excessiva que você consome. E a insulina lá em cima, nas alturas, o pico de insulina, o pico de glicose e o pico de insulina no sangue, que vão estimular o fígado a produzir gordura, pegar todo aquele excesso de glicose e transformar em gordura. Agora, o fígado deveria pegar aquela gordura e exportar para o tecido adiposo, mas ele não faz isso. Ele não faz isso por quê? Porque não consegue, é tanta gordura que ele não consegue exportar. Aí vai ficando acumulado nele mesmo. Isso aí, ao longo de dias, semanas, meses, anos, é tanta gordura que vai começando a se acumular cada vez mais, e aí vai ficando grau 1, grau 2, grau 3. E aí cirrose hepática. E o fígado está todo inflamado. Esse fígado que está cheio de gordura é um fígado que está todo inflamado. A Luísa Maria, a gordura das carnes não piora a esteatose? Jamais. Óbvio que não. E o médico que disser isso para você é um médico que não estuda a fisiologia básica. Eu estou falando básica, de primeiro período de medicina do curso, viu? Porque quando você come gordura, a gordura não vai para o fígado. A gordura vai para o tecido linfático. Ela é absorvida no tubo intestinal e segue para o linfático. Quando você consome açúcar, esse açúcar todo vai direto para o fígado. É o açúcar que você consome que vai para o fígado. O carboidrato, a gordura não vai para o fígado. Ela vai para o tecido adiposo, não é o fígado.
Isso é fisiologia básica, isso está escrito, não sou eu que estou dizendo. Em todos os livros de fisiologia digestiva, todos. Bem, então, não é gordura que provoca gordura no fígado, é açúcar que provoca gordura no fígado. Não só o açúcar, o consumo excessivo de carboidratos, de todas as formas possíveis e imagináveis, o pão, o macarrão, todas as massas, coxinha, empada, esfirra, tudo que tiver massa. Presta atenção, eu vou agora contar para vocês como é que a gordura no fígado é feita. Você está na praça da alimentação aqui do Shopping Recife. Aí você olha lá, o cara, num dia de domingo, é um camarada bem gordinho com seu filho de 12 anos no shopping passeando no domingo. O filho bem gordinho também. Aí você vai olhar o prato de cada um. Sabe como é que é o prato deles? Um prato: arroz piamontês, macarrão, batata frita, purê de batata e um pedacinho de carne. Nenhum legume, nenhuma fibra. Só carboidrato praticamente. É um prato com 70% de carboidrato. 70%. 70% do que está no prato é carboidrato puro. Aquela batata que ele come ali se transforma em açúcar em um segundo dentro do sistema digestivo dele. Mas ele não se contenta com essa quantidade de açúcar do prato. Ele vai tomar um refrigerante preto. E não é o diet, não. É com açúcar. Ele e o filho. E depois que termina essa lambança de açúcar aí, que é a glicose mais frutose, né? São os dois, cheio em quantidades absurdas já na própria alimentação, ele não se contenta e ele vai comer com o filho naquela doceria, aquele bolo, aquela fatia, 1 ou 2 fatias de bolo de chocolate, delicioso, o pecado, né? Aí depois disso, ele vai passear no shopping com o filhinho dele de 12 anos e vai passar naquela sorveteria, é óbvio, antes de ir para o cinema comer pipoca, que também é carboidrato puro, é amido puro. Aí, se você for contar a quantidade em gramas de carboidrato que esse sujeito comeu no espaço de algumas horas, é uma coisa tão absurda, e aí vai dar um pico de glicose no sangue, que vai levar a um pico de insulina. Glicose nas alturas, insulina nas alturas. E essa insulina alta inflama o organismo inteiro e vai provocar o quê? A produção no fígado de gordura a partir de glicose. Então toda a glicose que está em excesso vai ser transformada em gordura porque o corpo não armazena glicose. Ele só armazena o glicogênio, que é a glicose na forma de glicogênio até uma certa quantidade. Depois transforma tudo em gordura. A maior parte da glicose em excesso que você absorve é transformada em gordura pura. Pura. E essa gordura vai ficar onde? No fígado e vai acumulando dia após dia. Então não é a gordura que você come, é sim a glicose em excesso que você come. Glicose faz mal para você mesmo sem você ser diabético, tá? Oi pessoal, eu estou interrompendo a live agora para falar sobre um assunto muito importante. Você que está com mais de 40, 50 anos precisa fazer a prevenção cardiovascular. Esse curso é um curso maravilhoso. É o curso de prevenção cardiovascular. Nesse curso você vai compreender quais são as verdadeiras causas das doenças cardíacas. Qual é a verdadeira causa do infarto, do AVC? Por que as pessoas estão tendo tanto AVC hoje em dia? E nesse curso maravilhoso, que é o curso de prevenção cardiovascular, você vai entender como você pode prevenir de verdade essas doenças cardiovasculares. E é esse o propósito do curso. É um curso maravilhoso, onde você vai entender, em primeiro lugar, que o colesterol não é a causa de infartos e AVCs. Você vai entender quais são as causas verdadeiras. São muitas. Que inflamam tuas artérias, que intoxicam tuas artérias e que estão provocando a formação dessas placas de gordura que terminam levando você a ter um AVC ou um infarto do coração. A gente vai entender como você pode fazer para prevenir isso aí. Esse curso, gente, é um curso muito mais de prevenção do que qualquer coisa. Quando você está realmente com algum problema cardiovascular, com infarto ou com AVC, tem que ir para o hospital, tem que colocar um stent, tem que fazer realmente um atendimento na emergência. Esse curso não se propõe a tratar quem está com infarto ou quem está com AVC. Esse curso se propõe a prevenir.
Então, é um curso onde você vai aprender sobre alimentos funcionais que vão ajudar o teu coração a funcionar melhor e vão prevenir infartos e AVCs. Você vai aprender sobre a reeducação alimentar, que é fundamental para isso. Quais são as comidas que você tem que tirar para você evitar infarto? Quais são os alimentos que estão provocando infarto? Isso tudo você vai aprender nesse curso maravilhoso. É um curso 100% online e está numa promoção super especial, tá? Aqui embaixo da tela você vai ver o link para você fazer o curso. Então você vai entender quais são os alimentos que provocam a formação das placas e os alimentos que inibem e retardam e revertem a formação das placas. É um curso fantástico, um curso completo. Eu te espero lá. Vou ficar muito feliz em que você seja meu aluno, vou ficar muito feliz em ser o seu professor, tá? Aqui embaixo da tela e no chat também, aí no chat ao vivo, você vai ver o link para você fazer esse curso. Tá numa promoção maravilhosa, bem baratinho, tá? Eu te aguardo lá. Um beijo no coração e até a próxima.